Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei, e assista até o final. Para aprender direito ou passar em um concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Superleitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho, assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo e bons estudos! Hoje é sexta-feira, 20 de setembro de 2019. Então, a presente lei está atualizada até a data de hoje. Fonte, site planalto.gov.br. Continuação ao Código Civil, capítulo 5, da invalidade do negócio jurídico. Artigo 166. É nulo o negócio jurídico quando: inciso 1. Celebrado por pessoa absolutamente incapaz. 2. For ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto. 3. O motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. 4. Não revestir a forma prescrita em lei. 5. For preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para sua validade. 6. Tiver por objetivo fraudar lei imperativa. 7. A lei taxativamente o declara nulo, ou proibir-lhe a prática sem combinar sanção. Artigo 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Parágrafo 1º. Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: inciso 1. Aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem. Inciso 2. Contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. Terceiro, as instruções particulares foram antedados ou pós-datados. Parágrafo 2º. Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado. Artigo 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado ou pelo Ministério Público quando lhes couber intervir. Parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes. Artigo 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Artigo 170. Se, porém, o negócio jurídico for nulo, contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor o que teriam querido, se houvessem previsto a nulidade. Artigo 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico. Inciso 1. Por incapacidade relativa do agente. 2. Por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Artigo 172. O negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo o direito de terceiro. Artigo 173. O ato de confirmação deve conter a substância do negócio celebrado e a vontade expressa de mantê-lo. Artigo 174. É escusada a confirmação expressa quando o negócio já foi cumprido em parte pelo devedor, ciente do vício que o inquinava. Artigo 175. A confirmação expressa ou a execução voluntária de negócio anulável
nos termos do artigo 172 a 174. Importa na extinção de todas as ações ou exceções de que contra ele dispuser o devedor. Artigo 176. Quando a anulabilidade do ato resultar da falta de autorização de terceiro, será validado se este ader posteriormente. Artigo 177. A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício. Só os interessados a podem alegar, e aproveita exclusivamente aos que alegaram, salvo o caso de solidariedade ou indivisibilidade. Artigo 178. É de 4 anos o prazo de decadência para pleitear-se anulação do negócio jurídico, contado, inciso 1, no caso de coação do dia em que ela cessar. Inciso 2, de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico. Inciso 3, no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade. Artigo 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de 2 dias, a contar da data de conclusão do ato. Artigo 180. O menor entre 16 e 18 anos não pode eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a ocultou, quando inquirido pela outra parte, ou se, no ato de obrigar-se, declarou-se maior. Artigo 181. Ninguém pode reclamar o que, por sua obrigação anulada, pagou a um incapaz, se não provar que reverteu em proveito dele a importância paga. Artigo 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e não sendo possível restituí-las, serão indenizadas como equivalente. Artigo 183. A invalidade do instrumento não induz a do negócio jurídico, sempre que este puder provar-se por outro meio. Artigo 184. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida. Se esta for separável, a invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a dessas não induz a da obrigação principal. Título 2 dos atos jurídicos lícitos. Artigo 185. Os atos jurídicos lícitos que não sejam negócios jurídicos aplicam-se, no que couber, às disposições do título anterior. Título 3 dos atos ilícitos. Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Artigo 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestadamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Artigo 188. Não constituem atos ilícitos. Inciso 1. Os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Inciso 2. A deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa, a fim de remover perigo iminente. Parágrafo único. No caso do inciso 2º, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo.